Olá a todos os soldiers do Elite Universal, entramos aqui com todos vocês para fazer uma reflexão, a reflexão dessa semana, né, com todos os soldiers que nós temos no Elite Universal. Nós estamos aqui com a companhia da Major Leader Laísa Loss. Muito boa noite. Boa noite a todas as soldiers mulheres e aos soldiers homens também. Isso aí. Nós estamos aqui também com o Gabriel Santos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Gabriele Pereira Ferreira. Muito boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tá certo. Olha, nós vamos aqui passar um vídeo para vocês, onde nós gostaríamos que você preste bastante atenção. Não sei, talvez você já viu esse vídeo, mas se você não viu ainda, preste atenção. E se você viu, preste também atenção, porque nós queremos mostrar para você uma coisa muito forte, tá bom? Vamos a esse vídeo, daqui a pouco a gente volta. Uma guerra onde o maior sacrifício é obedecer. Você não quis sacrificar o seu eu e você perdeu a tua luz? Não brinca com isso. Não me testa. Eu te jogo no chão. Desiste. Um dia tu vai desistir. Você é forte? Sim. Se eu disser que não, eu posso insistir. Quem se nega a esta regra sofre as consequências com a própria vida. O que o homem tem que importa pra você? Fôlego de vida, inteligência, pensamento, necessidade da terra, conhecimento da terra, vontade. Eles têm alma viva. É tudo ou nada. Eu sou um general de guerra. Você sai dele e vai pra outro. Pra todos os descendentes. Vencer ou perder. Quem perde uma guerra, cavalo, nunca tem paz. É mandado pelo vencedor. Quem decide de qual lado ficar é você. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Na batalha do bem contra o mal, existem dois lados e uma única opção que leva à vitória: o altar. O que significa isso aqui pra você? Eu não vou falar. Eu te obedeço porque sou obrigado. Sacrifício é o que tu quer saber. Dor, suor, sacerdote sacrificando. É isso que você vê aqui? Evita sacrificando. É isso que você vê aqui? Ovelhas. O que você acha? Não é bom para nós. Quando a senhora olha para o altar hoje, a senhora vê o quê? O altar é o próprio Deus. O altar é o trono do Deus vivo. É vida, é decisão, é certeza, é vitória. Mas a gente tem que se lançar de fato e verdade sem medo. Eu costumo dizer, uma criança pequena, quando a gente coloca ela em cima de uma mesa, ela se joga nos nossos braços porque confia na gente. Quando nós nos lançamos no altar, é nós, essa criança, se lançando nos braços de Jesus. E só vive o paraíso ainda em vida aqueles que fazem do altar um grande aliado. Não vai ser tão fácil. Por quê? Nunca foi. Sem antes nos enfrentar nós. Sem antes enfrentar uma guerra. Você está em guerra. Nós vivemos em guerra desde que nos jogaram nesse lugar. E entregam suas vidas e sacrificam o seu eu. Você, nesse jogo, já perdeu. Por um momento. Mas ainda posso fazer muita coisa. Quem morre e perde pra você não vai ter paz nunca. Está escrito que só dará paz aos vencedores. Não fui eu que fiz a regra desse jogo. Foi o nosso Criador. Podemos fazer um acordo. O que você quer? Que tu saia do meu caminho. Não me assusta com teu carne. Nem
eu me assusto com você. E eu não tô aqui preso ao cargo. Deveria. Olha pra Muitos mim. ficariam. Olha pra mim. Olha. Eu ocuparia bem o teu cargo. Desiste. Eu posso te assustar. Tô morrendo de medo de você. Olha nos meus olhos. Procura o medo nos meus olhos. Procura a dúvida nos meus olhos. E toma o teu lugar. Tu vai cair. Diante Não daquele caio. a quem eu dei a minha vida. Aquele que habita e mora em mim. Vamos! Toma o teu lugar. Diante do que mora em mim. Vamos! Tu é só um mortal. Eu Tu sou tá velho. mortal. Tu vai te acabar. Que sirva a Tu ele. vai te acabar. Isso. Tu não vai conseguir. Desiste. Entra. Desiste. Entra. Tem igrejas melhores pra ti. Tu não precisa disso. Tá escrito que a graça do Senhor te basta. Tu não precisa ir até o fim. Foi cancelada a antiga aliança. Tu não precisa ir até o fim. Arruma as malas agora. Todos vocês vão pro inferno. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus Cristo. Sai! Respira fundo. E agora? Tô lúcido, pastor. Lúcido? Tô lúcido. Tenho certeza, tô lúcido. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E voltamos. Você viu aí o vídeo, né? Muito forte. Muito forte. Foi lá no Rio Grande do Sul, né? Na terra da Laís, onde a Gabi está atualmente. Que também é terra dela. Que também é terra dela, né? Você é gaúcha, né, Gabi? Gabi, qual é o seu time? É Grêmio ou Inter? Ou é Juventude? Internacional, sempre. Olha só. Pelo amor de Deus. Só Deus na causa, Tá né? no Chiqueirão, o estádio deles. Bom, foi lá no altar da Catedral do Rio Grande do Sul, na época que o Bispo Adilson estava lá. E eu quero falar para vocês o seguinte: nós vivemos no mundo espiritual. O mundo que nós vemos aqui com os nossos olhos, né? Igrejas, parques, tudo que a gente vê, existe um mundo espiritual paralelo. O mundo é espiritual. Você não vê, mas ele é totalmente espiritual. E eu aqui anotei alguns pontos que teve a conversa entre o Bispo Adilson e o encosto, né, que estava ali manifestado. Olha só, o Bispo Adilson fala assim: você não quis sacrificar o seu eu, você perdeu a sua luz. Olha só a resposta do diabo. Não brinca com isso. Não me testa. Quer dizer, quando a gente não sacrifica o nosso eu, a nossa vontade, a gente perde a nossa luz. Luz essa, luz espiritual. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos sacrificando, obedecendo a palavra de Deus, nós temos uma luz. A gente não vê. A gente não percebe. Mas o diabo vê. O diabo vê. Então, interessante é o diálogo e as respostas do encosto. Não brinca com isso. Quer dizer, olha só, o diabo leva isso a sério. Uma outra coisa. O bispo pergunta: você é forte? A ele: sim. Aí o bispo vai e fala assim: e se eu disser que você não é? E se eu disser que não? Aí o que o diabo fala? Eu posso insistir. Olha que coisa forte, pessoal. O diabo, ele só é forte na sua vida quando você não insiste. Por quê? Porque se você parar de insistir, o diabo lá do outro lado está insistindo. Concorda comigo? Então, assim, isso em tudo, em todas as áreas. Uma coisa que eu quero que vocês pensem. Aonde o diabo está sendo forte na sua vida?
Se ele está sendo forte na sua vida, você não está insistindo. Você está perdendo para ele. Se parar para perceber, em todos os momentos do vídeo, ele tenta colocar dúvida no próprio bispo. No próprio bispo, é. Né? Ele tenta, de alguma forma, criar um pouquinho, sabe, uma brecha. Tenta achar uma brecha no bispo para o bispo temer, né, ficar com medo, ou ter um pouquinho de dúvida, seja qual for, para o quê? Para, querendo ou não, o diabo, né, tomar conta, né? Ele simplesmente, digamos, vencer essa batalha, né? Em todos os momentos ele queria criar essa expectativa de colocar dúvida, de ficar insistindo com o bispo. Por que insistir? Porque, de alguma forma, eu posso tentar te derrubar, né? De alguma forma, alguma coisinha aí dentro de você eu posso tocar. É só dar mole. É só dar mole. É isso aí. A Laís falou um negócio interessante, batalha. E, Gabriel, foi justamente o que aconteceu ali no altar. Foi uma batalha, foi uma guerra. E é exatamente isso. No mundo espiritual em que vivemos, nós vivemos em guerra. Nós vivemos em batalha. E é exatamente isso que o diabo fala. O diabo fala assim: quem perde uma guerra nunca tem paz. É mandado pelo vencedor. Muito forte. Gabriel, o que a gente quer passar para os soldiers é o seguinte: na batalha da sua vida, soldier, na guerra que você está, quem está vencendo? Quem está mandando em quem? Você está mandando no diabo ou o diabo que está mandando em você? Né, Gabriel? Exatamente. A principal arma do diabo na guerra é a dúvida, é o medo. E a pessoa que ela não tem a vida dela confiada no altar, então o diabo pode se aproveitar disso. E é como o testemunho daquela esposa de pastor também, né? Onde o diabo não respeita o título de bispo, seja filho de pastor, FJU, obreiro. Ele respeita o altar somente. A pessoa que confia a fé dela, a confiança dela em Deus no altar, então o diabo não pode tocar. O diabo tentou até o próprio Deus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele sempre trabalha com isso, com a dúvida, até o momento do bispo mandar o demônio embora, né? O diabo tentando colocar dúvida, o medo, mas o bispo, com uma fé firme, conseguiu expulsar. E essa é o que a gente deve fazer, ter a nossa fé, confiança em Deus. Como testemunho da mulher também, né? Que tem num vídeo, um trecho, né? Como a criança que é posta na mesa, né? E ela confia nos braços do pai de se jogar. É isso mesmo. Gabi, nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, porque o mundo é espiritual. E o diabo fala exatamente o seguinte, Gabi. O bispo pergunta: quem morre e perde para você não vai ter paz nunca. Ele pergunta. E olha o que o diabo fala. Está escrito. Quer dizer, o diabo sabe a Bíblia. Olha só, Gabi, que forte. Está escrito que só dará paz aos vencedores. Não fui eu que fiz a regra do jogo. Foi o nosso Criador. Ele, Gabi, Gabriel, Laís, os soldiers aí. Ele próprio, o diabo, ele acredita em Deus. Foi o nosso Criador. E ele sabe a Bíblia. E foi exatamente isso. Ele crê e teme, né? Exatamente, teme o altar. Porque você viu o que aconteceu? O bispo perguntou para ele: o que você vê aqui no altar? Aí o que ele fala? Eu vejo sacrifício, ovelhas, sacerdote. Olha só, ele teme o altar. Ele teme o sacrifício. Haja vista que o mundo é espiritual e nós temos que viver em sacrifício. Sacrifício para obedecer à vontade de Deus. Então, Gabi, olha que interessante. Só os vencedores é que têm paz. Então,
Essa é a pergunta que a gente está falando para os soldiers. Você está vencendo o diabo na sua vida? Hein? Fala aí, Gabi. E o interessante é que o diabo, ele conhece, Deus, ele fala na palavra, né, que a palavra é a nossa arma de guerra. E o diabo, ele conhece muito bem essa arma de guerra. E muitas das vezes tem soldier que não conhece, que não luta que não tem o conhecimento da palavra, acha que não é importante. E, poxa, se você não tem essa arma, como é que você vai vencer o diabo? A paz, só o vencedor tem essa paz, mas não é só em relação à salvação. Muitas das vezes o diabo está atuando numa área da vida desse soldier aí, de você soldier, que você acha que, é normal, não é o diabo, é só uma, sabe, tá vendo naturalmente. Mas você não tá mais vendo com os olhos espirituais, você perdeu essa essência. Então, o diabo, ele sabe seu ponto fraco. Ele sabe muito bem o ponto fraco de cada um. E se você não cuidar, ele vai agir e aí você vai cair. E você não vai ter paz. Ele, hein, Laís? Gabi, o Gabriel, soldiers. Ele sabe o nosso ponto fraco e insiste. Não foi isso que ele falou? E se eu disser, o bispo falou, e se eu disser que você não é forte? O que ele falou assim? Eu posso insistir. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é fraco. Ele sabe que ele é fraco, mas sabe por que ele vence a pessoa? Na insistência. Ele fica ali, ó. Ele fica ali. E muitas das vezes acontece do soldier, né? E do Elch em si, ele não insiste naquilo que ele quer, sabe? Ele quer o Espírito Santo. Mas será que ele tem insistido para receber o Espírito Santo? Ele quer ser obreiro, mas será que ele tem insistido para ser obreiro? Ele quer, sei lá, ter o seu próprio negócio. Ou se formar naquela faculdade dos sonhos dele. Mas será que ele tem insistido naquilo? Não, ele não tem. Mas o diabo, 24 horas por dia, insiste para te derrubar. E aí? E o que você tem feito? Né? Como que você tem feito para chegar onde você quer chegar? De repente você acha que, não, eu tô orando e eu creio que um dia vai acontecer. Não, mas só orar não adianta. Você tem que partir pro altar, você tem que sacrificar. E só através do sacrifício há sucesso. Se você não sacrifica, você não vai ser um Elch de sucesso, um soldier de sucesso. Não é mesmo? É isso aí. Tem que insistir no altar, tem que insistir no sacrifício. Você quer um exemplo que o diabo, ele insistiu? Ele não só falou, eu posso insistir, ele insistiu. Quer ver? Ó, eu peguei aqui, eu anotei num papel e olha só as palavras que o diabo ali na ocasião falou pro bispo. Olha só, começou aquela batalha, né? Olha só que o diabo falou aqui, ó. Olha só. Não vai ser tão fácil. Eu não me assusto com o teu cargo. Ou seja, eu não me assusto. Pô, se o diabo não se assusta com o cargo do bispo, pô, imagina nós. Imagina a gente. Olha só, eu ocuparia bem o seu cargo. Olha o diabo falando. Desiste. Eu posso te assustar. Olha só o diabo falando. Você vai cair. Eu poderia quebrar o seu pescoço. Olha as palavras. Tu és um mortal. Você vai cair. Tu tá velho. Tu vai se acabar. Tu não vai conseguir. Desiste. Tem igrejas melhores para ti. Tu não precisa disso. Tu não precisa ir até o fim. Tu é cansado. Olha só as palavras do diabo pro bispo. E ali, o que o bispo fez? Ele venceu ali. Por quê? Porque ele insistiu. Ele olhando nos olhos, ele insistiu. Ele também insistiu, né? Ele também. Não foi só o diabo com as palavras, né? Com o espírito da dúvida, isso, né? Ou do medo que fez com que o bispo desistisse. Não, o bispo também insistiu. Ele também, partiu para cima. Ele poderia, né? Pegar e simplesmente já expulsar. Né? Poderia, não poderia? Simplesmente falar assim, em nome de Jesus, sai. Deu, acabou. Para não continuar essa batalha. E muitas das vezes acontece isso com você. Você, em vez de insistir, você já fala, tá nas mãos de Deus, mas... E deixa pra lá, sabe? E simplesmente esquece. Não.
Você não pode desistir, você tem que continuar. Assim como o bispo fez, ele continuou e colocou o diabo de joelhos, né? Colocou de joelhos. E é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, sabe? Você tem que botar o diabo de joelhos. Você tem que botar esse problema debaixo dos seus pés. O seu problema, ele não pode ser maior que o seu Deus, né? Hein, ô Gabi, Gabriel? O que o diabo falou pro bispo, o diabo fala também com a gente. O diabo fala, desiste. Você não vai. Ó, isso não vai dar certo. Né? Eu posso te assustar. Ou às vezes não é nem velho, você é muito novo. Você é muito jovem. Você não vai conseguir porque você é jovem, você é imaturo. Você ainda não tem estudo o suficiente. Às vezes acontece isso. Né, certas dúvidas que lançam na sua mente. Você não está preparado espiritualmente para você estar nessa situação. Ou né? às vezes também para piorar, você não tem tempo. Tá aí. Você não tem tempo. E tempo é uma coisa que a gente sempre escuta. É a famosa desculpa, né? Que a gente tá aí recebendo de um monte de soldiers, um monte de Elite aí que não tem tempo para pro Elite Universal. Hein, Gabi? As pessoas escutam isso. Os Eltes escutam isso. A mesma coisa. O mesmo jeito que o diabo falou lá pro bispo, eles também escutam. E o que a gente tem que fazer? Insistir. Sacrificar, né, Gabi? Uma coisa interessante que ele falou aí, que ele falou assim, você não precisa disso. A gente precisa sacrificar, não é uma opção. É uma obrigação nossa, porque ou a gente sacrifica para Deus, ou a gente sacrifica para o diabo. E o resultado que ela quer, com certeza, é ter uma vida abençoada. Com certeza, é realizar o sonho dela. Mas o que ela tem feito para isso? Para quem ela tem sacrificado, né? Não é uma opção, é uma necessidade. Isso aí, sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades. E, Gabriel, como que a gente sacrifica nessa guerra, nessa batalha espiritual? Obediência. Como a chamada falou, nós temos que obedecer. Ao contrário das coisas é o quê? Quando a gente mente, quando a gente tem maus olhos até com elite, maus olhos com os pastores, com a igreja, maus olhos com o sacrifício, com a fogueira santa, relaxamento espiritual, quer dizer, a pessoa não ora, a pessoa não jejua mais, a pessoa não sacrifica mais, a pessoa não quer evangelizar. A pessoa dando ouvidos a essas vozes, a essas dúvidas ao diabo, né? Ela vai dando espaço para ele e o fogo que havia dentro dela vai se apagando. E aí vem o esfriamento, vem isso que você tem falado, não evangeliza mais, começa a voltar a ser até pior do que antes. Então, a gente deve tomar esse cuidado e obedecer, sacrificar, estar na fé. É isso aí. E nós não temos que ser orgulhosos. Nós não temos que ouvir essas vozes, porque essas vozes que você ouviu aí do diabo cara a cara encarando o bispo, essas vozes a gente escuta. Todos nós escutamos. Mas qual é o segredo? Qual voz que você está ouvindo e absorvendo nessa luta, nessa batalha, nessa guerra espiritual? Eu gostaria que você pensasse bem. Será que o diabo está te vencendo em alguma área da sua vida? Porque ele insiste, assim como ele falou, eu posso insistir. E ele insistiu naquela batalha, né? Desiste, você não é... Blá, blá, blá. Então ele insistiu ali. O diabo insiste. Será que você está insistindo em ter a sua vitória na batalha espiritual? Ou será que você está cansado? Assim como o diabo falou, você está cansado, você é velho. Entendeu? Pensa nisso, gente. Pensa nisso porque a gente quer abrir os olhos de vocês. Estamos vivendo numa batalha espiritual. Não pense você que algumas coisas acontecem na sua vida e é por acaso. É porque Deus está permitindo. É porque é a lei, é porque falaram isso, porque... Não. Se tem alguma coisa aí de errado, algum problema, você já pode, né,
Eu digo olhar... assim, eu digo assim, 90% das coisas é culpa nossa mesma. É por não pensar antes, é por não pedir direção para Deus antes, porque é aquela coisa, né? De repente, muita coisa está acontecendo na sua vida e você não sabe, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Mas para pensar. Às vezes você simplesmente vai por impulso, né? Você é impulsivo, você toma atitudes impulsivas, você não pede direção para Deus, você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você coloca tudo em primeiro lugar menos Deus. Será que a sua oração é assim? Meu Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a pessoa que é obediente, a pessoa que é da fé, que é do altar, que ela, né, coloca o sacrifício como prioridade na vida dela, ela tem esse pensamento, né? Será que é da vontade de Deus, né, que eu aja dessa forma, né, que eu faça tal coisa? E é assim que tem que ser o Welt. O Welt, ele tem que ser decidido e ele tem que insistir. Ele não pode desistir no meio do caminho. Não, ele tem que insistir. A cada dia mais, ele tem que insistir. Ele não pode desistir do sonho dele ou do sonho dela. E o diabo é insistente e ele arma situações para parar a gente. Ele não pode nos tocar. Ele não pode pegar nossa alma, mas ele cria situações na nossa vida, no trabalho, na faculdade, em casa, para tentar nos parar. Aí que está o segredo. Você está insistindo também porque o diabo ele insiste? Ou você está aí fazendo corpo mole, o primeiro problema, o primeiro obstáculo você já desmorece, né? Na primeira palavra negativa que alguém fala, já acha que aquilo é o fim do mundo. Não é pra mim, não é pra mim. Não é pra mim. Aí desiste. Aí vem as vozes, hein, Gabriel? Aí vem as vozes do diabo. Tu não vai conseguir. Desiste. As mesmas vozes que a gente escuta, foram as mesmas vozes ali. Tem uma passagem que eu lembrei agora, na Bíblia, que diz, se te cansas correndo, né? Imagine correndo aos cavalos. Então, a pessoa já se cansa com as pequenas coisas, né? E Deus tem coisas maiores, grandiosas para a vida dela, e ela não confia ainda nesse Deus grande e dá ouvidos a essas vozes de dúvida, de medo, então a vida dela não vai mudar nunca. Às vezes o diabo não precisa nem insistir muito, né? Só um pensamentozinho, uma situaçãozinha, a pessoa já joga a toalha, já entrega tudo. Então, o diabo é insistente. A gente tem que ser forte. Você, Soldier, a gente está ensinando você a ser forte, a você ter um entendimento que o mundo é espiritual. Você vai ouvir vozes, você tem que ter sabedoria, discernimento de saber qual é aquela voz, se é de Deus ou se é do diabo. E se for a voz do diabo, você amarra na hora. Você amarra, tá amarrado e insiste. E persiste, vai em frente. É isso que a gente quer. Entendeu? É isso que a gente quer de você. Porque, com certeza, se você insistir, se você saber esse segredo do sacrifício, insistir, você vai ganhar, digamos, as coisas que você quer. Você vai conquistar, entendeu? Você vai ser vitorioso nessa batalha espiritual. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Gabriel, Gabi, Laís? Já falamos muito? Ou não? Acho que é isso, né? É isso. Então, só vou falar aqui o versículo. Pode falar. Só vou falar aqui o versículo certinho que eu achei aqui. Se te cansas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Está lá em Jeremias 12:5. Tá certo. Então fica aí esse pensamento para você, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento em relação a essa mensagem, essa reflexão que a gente está dando para você, a gente está aqui à disposição. Tá bom? Um abraço, tá, gente? Fique com Deus.